Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6h27 no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa em destaque para você. Muito bom dia, eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui durante a manhã trazendo todas as informações do seu clube de coração e muito mais aqui na rádio do seu esporte. Vamos começar de imediato destacando as equipes do Rio de Janeiro, começando com o Flamengo com Bruno Lousada. O atacante Leandro Damião fez seu primeiro jogo como titular com a camisa do Flamengo. O atacante já tinha entrado em campo na partida passada contra o Sport, mas dessa vez contra o Grêmio ele começou o jogo e marcou o gol. Uma cobrança de pênalti, Damião abriu o placar para o Flamengo. Ele não balançava as redes desde novembro do ano passado, ainda jogando pelo Cruzeiro. Depois disso passou pelo Betis e não marcou nenhum gol. Damião contra o Grêmio agora tem 6 vitórias e 4 derrotas e 7 gols marcados em 15 jogos. Um bom retrospecto contra o rival da época de Internacional. Vai cobrar, ele é que vai cobrar. Leandro Damião tá com gás, tá inspirado, tá mostrando que é um homem de área. Leandro Damião ajeitou ali pra cobrança, vai pra bola pro time do Flamengo. Leandro Damião, Marcelo Grohe está indócil lá no gol. Tranquilidade reina na fisionomia do Leandro Damião. Pode ser o primeiro gol com a camisa do Flamengo. O pênalti pro Mengão, vai pra cobrança, o árbitro autorizou, preparou. Leandro Damião no pé direito, bateu, é gol! Gol, gol, gol! Estampado no rosto rubro-negro. Sai do chão, sai do chão, sai do chão. A galera do Mengão. Chora o goleiro Marcelo Grohe, pode chorar. Chora, chora, chora. Chora mais. Aos 30 agora. Tá lá, tá lá, tá lá. Flamengo tem um. Leandro Damião, número 18. Grêmio, chora, 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 chora. Tem nada não. Bradesco Esportes FM. Tá aí, esse foi o Edilson Silva narrando o gol de Leandro Damião na vitória do Flamengo. 6h29 no Rio, a gente vai pro rápido break, volta já. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6h31 no Rio de Janeiro. Vamos falar de classificação do Campeonato Brasileiro, que apresenta nesse momento a liderança do Palmeiras com 40 pontos. Na segunda colocação tem o Atlético Mineiro, 30 pontos. O Flamengo é o melhor carioca, terceiro com 37 pontos. E fechando o G4 na quarta colocação, tem o Santos, 36 pontos. E a gente segue aqui na Rádio Seu Esporte. Daqui a pouquinho eu trago mais informações de Vasco, de Fluminense e de Botafogo na Rádio Seu Esporte. 6h57 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui para destacar o seu clube de coração e muito mais aqui na rádio do seu esporte, a Rádio Olímpica aqui da Cidade Maravilhosa. Vamos falar da equipe do Botafogo. Quem chega
é James Azevedo. Se o final de semana foi de mais comemoração para o Botafogo pela vitória contra o Sport no estádio Mário Helênio por 3-0, o lado triste aconteceu devido ao falecimento de José Machado da Silva. Também conhecido como Seu Machado, o funcionário do clube tinha 81 anos e veio a falecer durante a manhã de sábado, sendo a pessoa que trabalhava há mais tempo no Glorioso, mais precisamente desde 1º de abril de 1956. Além disso, o último cargo de Seu Machado foi como administrador do CT João Saldanha e era inclusive muito querido por todos que trabalhavam dentro do Botafogo. Um dos símbolos de trabalho no alvinegro, o profissional trabalhou inclusive com grandes craques do passado, como Garrincha, Didi e Nilton Santos. Tanto o clube como o próprio técnico Jair Ventura lembraram com muito carinho do integrante que marcou época no clube de General Severiano, sendo que recentemente Seu Machado, até mesmo em dia de folga, aproveitou para passar no clube e deixar tudo pronto para aqueles que lá trabalhavam. É verdade, é uma nota de pesado final de semana do Botafogo, que teve um fim de semana até para comemorar durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Quem sabe não foi essa grande homenagem a esse funcionário do Botafogo, infelizmente nos deixou. 6h58 no Rio. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve fiscalizar seus candidatos. O prefeito, você sabe o papel dele? O prefeito tem a obrigação de usar o dinheiro dos impostos para cuidar do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas, além do transporte público e as atividades que garantem o bem-estar. Pronto, agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 6h59 no Rio de Janeiro, hora de falarmos do Vasco da Gama aqui na Rádio Seu Esporte. Vasco que teve um empate de maneira até surpreendente diante da equipe do Sampaio Corrêa. 1-1, saindo na frente no placar com a boa cobrança de pênalti do artilheiro Nenê, agora de volta à artilharia da competição junto ao Gustavo Adebayor do Criciúma. E um empate que deu ao Cruz Maltino, o 1-1, deu à equipe a 20ª rodada na liderança, né? Já são 20 rodadas em que o Vasco está na posição de líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o técnico Jorginho acredita que a equipe tem muito a evoluir. E o que surpreendeu na escalação no final de semana foi a entrada de Éder Luiz no time, o técnico Jorginho testando alternativas no Cruz Maltino, que na quarta enfrenta o Santos. 2 semanas de competições. Teve garra, emoção, Mito, lenda, superação de limites, sem goleira, bateu direto, é gol do Brasil, 20º gol do Brasil, quebra de recordes. é recorde olímpico, 6 metros e 6. Desta vez, fomos além. A melhor participação brasileira em Jogos Olímpicos. Tá aí, cravamos a nossa marca. Somos ouro. Brasil, é medalha de ouro para o Brasil, é do Brasil! Medalha de ouro para Brasil! A de ouro, ninguém toma! Robson Conceição, do Brasil! O ouro olímpico é do Brasil, é de Thiago Braz! O Brasil é ouro! Prata, bronze. Diego Hipólito, medalha de prata! Prata pro Brasil! É bronze pro Brasil! Prata pra Felipe Vula! O Brasil fica com a prata! O nosso judoca de bronze! Viramos campeões. A cada vitória, pulamos juntos de alegria. A cada quase, batemos no peito de orgulho. A cada medalha, subimos juntos nos pódios. Você, junto com a gente, na maior rede de rádios do país. Pelas ondas do rádio, pelos sinais da internet. Levamos a você a melhor cobertura do maior evento esportivo já realizado no Brasil.
A estreia do judô brasileiro nos Neste sábado, a seleção masculina de polo aquático. O handebol feminino estreou com... No ciclismo de estrada, o Bela Greg Faltando 4 regatas para o medal race. Para as oitavas de final do vôlei de praia. Esportivo, o atletismo nos Jogos Olímpicos de basquete. Michael Phelps conquista a 27ª medalha. O cavaleiro Stefan Barcha. O Brasil está eliminado no canoísta Isaquias. Revezamento 4 por 100 metros. Obrigado por compartilhar emoções, por dividir suas opiniões com a gente. Valeu você que esteve ao nosso lado e ao lado do nosso time na Rio 2016. Bradesco, STR Ar-Condicionado, CVC, Grupo Souza Lima e Embratel. Até Tóquio 2020. Esta é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação. 7h23 na cidade maravilhosa. Muito bom dia a você que está no Rio de Janeiro, está em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Manhã chuvosa na cidade maravilhosa e muito fria. Nem está com cara de Rio de Janeiro. Vai ver o céu, né, já chorando o fim das Olimpíadas. Afinal, foram grandes os jogos e o que vivemos por aqui. Você está na rádio do seu esporte, mas vida que segue. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Hora de falarmos do Flamengo, que chega com Bruno Lousada. Na estreia do meia Diego Ribas e no primeiro jogo de Damião como titular, o Flamengo venceu o Grêmio por 2-1 e voltou ao G4 do Brasileiro. Pode até mesmo perder a terceira colocação hoje para o Corinthians, mas não sai do grupo que classifica para a Libertadores nessa rodada. Isso porque o Grêmio tem um jogo atrasado contra o Botafogo. Diego foi muito elogiado pelo técnico Zé Ricardo, mas o treinador destacou a atuação coletiva da equipe, que tinha preocupado ele na partida contra o Sport na última rodada do Campeonato Brasileiro. Diego não entrava em campo desde maio e jogou 80 minutos nessa partida contra o Grêmio. O jogador fez o gol da vitória e ele não balançava as redes desde fevereiro desse ano jogando pelo Fenerbahçe. Agora o Flamengo já volta suas atenções para a maratona de jogos que vai ter daqui para frente. Nessa quarta-feira já entra em campo pela Copa Sul-Americana. Na primeira rodada o Flamengo enfrenta o Figueirense em Florianópolis e o jogo de volta já acontece na semana que vem. O técnico Zé Ricardo já deu indícios de que vai rodar o elenco e jogadores que não vêm sendo tão aproveitados devem ganhar oportunidades. Bruno Lousada para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, o Flamengo em destaque aqui na rádio do seu esporte. Olha só, o tricolor, o Fluminense, bateu o Santa Cruz 1-0 no placar, com o Henrique Dourado fazendo talvez a melhor partida dele com a camisa do tricolor, tendo oportunidade, indo lá e definindo para a equipe do Fluminense. E, inclusive, a atuação do clube rendeu elogios do técnico Leverkusen, que vê espaço para evolução, mas acredita que a formação deu conta do recado na partida. Além disso, temos a situação dos jogadores do Fluminense, que inclusive tivemos que ter uma substituição, né? A entrada do Igor Julião no lugar do Wellington Silva. Vale ficar de olho na situação física do jogador, ele que sentiu uma lesão. 7h26 no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Em alguns anos a gente vai se perguntar: caramba, a gente viveu aquilo mesmo? Foi brá. A gente viu brasileiros abraçando ingleses, americanos, belgas numa mesma festa? Foi brá. Só os Jogos Olímpicos do Brasil poderiam ser tão brá assim. E foram. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve fiscalizar seus candidatos. Você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, decidem o futuro do município. Os vereadores votam projetos que serão transformados em leis, fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população. Pronto, agora é só escolher os seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 7h27 no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa em destaque para você. E hoje tem convocação da seleção brasileira, é a principal. Logo depois da conquista da Olímpica, está a expectativa de que haja nomes da equipe Sub-23 nessa lista. E segundo jornal espanhol, o jornal Sports, deu a lista com a presença inclusive de cariocas, como o William Arão estaria nessa suposta lista do jornal espanhol, essa lista que eles revelaram. Vale ficar de olho, porque nas outras convocações, de outros técnicos, como foi Mano Menezes, como foi Luiz Felipe Scolari e o próprio Dunga, tivemos surpresas. Podemos ter surpresas novamente hoje. Em 2006, por exemplo, o Dunga chamou o Fábio do Cruzeiro, o Jonatas do Flamengo, Moraes do Vasco, Wagner do Cruzeiro e Daniel Carvalho do CSKA, por exemplo, na primeira convocação. E podemos ter surpresas com o técnico Dunga também. Mas vamos falar do seu clube de coração, o Vasco da Gama, que tem olhos voltados para a partida diante do Santos na próxima quarta-feira, às 4h30, duelo válido, às 7h30, duelo válido pela disputa da Copa do Brasil. Duelo importante onde o Cruz Maltino tem de se recuperar do mau resultado diante do Sampaio Corrêa, um empate em 1-1 na última rodada. A expectativa do técnico Jorginho é poder contar com o lateral esquerdo Júlio César novamente, assim como o zagueiro Rodrigo, que estava suspenso, e o também zagueiro Luan, que foi ouro com a seleção olímpica do Brasil, para reforçar o Cruz Maltino nesta partida da disputa do campeonato aí da Copa do Brasil. Um confronto que coloca um time da Série A contra um time da Série B. Primeira vez que as equipes se enfrentam na competição. Vamos ver o que acontece. 7h29 no Rio. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h29 no Rio de Janeiro. Seguimos destacando o seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM. Eu sou Juan Rodrigues, a gente vai até às 10 horas, quando volta nossa área, primeira edição aqui na Rádio Seu Esporte, que volta com programação normal. Vamos falar do Flamengo, Bruno Lousada. O meia Diego Ribas finalmente fez sua estreia oficial pelo Flamengo. O jogador ficou 80 minutos em campo na partida contra o Grêmio e marcou o gol da vitória rubro-negra. Foi muito elogiado pelo técnico Zé Ricardo, não só pelo gol, mas também pela movimentação em campo. Diego não jogava uma partida oficial desde maio e não balançava as redes desde fevereiro desse ano, jogando pelo Fenerbahçe. Inclusive com gol de cabeça, um fundamento que não é o primeiro do atleta. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h53 no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Melhor lugar para se informar sobre Jogos Olímpicos que já passaram, mas deixaram muita saudade, e também sobre o seu clube de coração. E por falar em Jogos Olímpicos, o André Coutinho
traz tudo o que aconteceu nos jogos. A emocionante cerimônia de abertura no Maracanã, naquele 5 de agosto, foi apenas um indício de que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro entrariam para a história. O Rio de Janeiro continua lindo. E todo mundo balançando o celular, todo mundo acendendo o celular e balançando de um lado para o outro. E agora eles acendem as luzes. Olha só a animação das pessoas ao ver a arte que foi montada. Uma Olimpíada que consagrou o nadador americano Michael Phelps como o atleta mais vencedor do planeta. Vai ser na batida, ou Japão ou Phelps, ou Japão ou Phelps, ou Japão ou Phelps, Michael Phelps, a medalha de ouro nos 200 metros, borboleta, prata para Na piscina do Parque Aquático do Centro Olímpico do Rio, Phelps conquistou 5 ouros e uma prata. Um total de 28 medalhas nas últimas 4 Olimpíadas, sendo 23 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Depois de participar de 5 Jogos Olímpicos, em Sydney 2000 ele tinha apenas 15 anos e conquistou um 5º lugar, o tubarão americano anunciou o fim da carreira por aqui. Esse filho de peixe, peixinho é, o Rio de Janeiro já pode ter conhecido o fenômeno dos Jogos de 2032. O pequeno Boomer, de 3 meses, estava acordado quando o paizão conquistou o ouro nos 200 metros borboleta. Queria segurá-lo um pouco mais, mas normalmente ele dorme o tempo todo, então foi bom vê-lo acordado. Da água para a pista, quem também se despediu em grande estilo em terras brasileiras foi o Raio jamaicano. Ele arranca, ele gosta disso, Usain Bolt, é dele, tricampeão do mundo, Usain Bolt, faz a história no Rio de Janeiro, medalha de ouro para o jamaicano, Usain Bolt. Usain Bolt se tornou o único atleta da história a conquistar o tricampeonato olímpico em 3 provas diferentes, 100, 200 e 4 por 100 metros rasos. Simpático, carismático, solícito e até arriscou um grito bem conhecido das arquibancadas brasileiras. I'd like you to try to sing o campeão voltou. Would you like to try? Killing me. O campeão voltou. Oh, thank you, Usain. Mas se conseguir uma entrevista com uma fera do esporte equivale para nós a uma medalha de ouro, a gente também dá nossas mancadas. Agora você foi de novo, jogou o óculos pra galera, pra arquibancada, agora é descansar pra amanhã, não foi você não? Tá me olhando, o óculos tá aqui, você jogou alguma coisa pra galera? Eu vi você comemorando ali, levantando bastante forte. Tá tranquilo, Bruno? Eu tô bem tranquilo, acho que você me confundiu aí com outro cara. E como diz a nossa judoca de bronze, Mayra Aguiar... A gente aprende isso no judô. A primeira coisa que a gente aprendeu a cair e a levantar. E hoje eu caí feio, assim, doeu demais. Mas eu levantei e consegui trazer essa medalha. Com o microfone, a gente também precisa se levantar rapidamente. Excelente, né? Não só no Brasil, mas em toda a minha carreira que eu tenho competido em volta do mundo, é a primeira vez que eu vejo algo parecido. Eu jogo até a sunga, se precisar amanhã. Phelps, Bolt, Mo Farah, Kate Ledeck, Katinka Rossul, Simone Biles, multicampeões que ajudaram a colocar os Jogos do Rio no mapa dos eventos esportivos inesquecíveis. Parabéns, Brasil! Nós te amamos! Tá certo, esse é o André Coutinho com o rescaldo das Olimpíadas aqui na Rádio Seu Esporte, tudo que aconteceu que você curtiu aqui na cidade maravilhosa. Lembrando que a gente continua por aqui para te trazer muitas informações. 7 horas e 57 minutos no Rio. Se a população brasileira fosse representada por um coral, a sua voz seria assim. Agora note a diferença de um coral formado pelos nossos políticos. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida, participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 7 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM. Vamos destacar o seu clube de coração aqui na Rádio do Seu Esporte com o James Azevedo
trazendo o Botafogo. O clube alvinegro carioca conquistou importante vitória diante do Sport por 3-0 em Juiz de Fora no sábado e desta forma está em 13º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. A conquista veio com 2 gols do atacante Sassá e um no finalzinho do meia Camilo. Com 26 pontos, o Glorioso segue a busca para cada vez mais se afastar da zona de rebaixamento. Como efetivo no cargo de técnico há apenas 2 jogos, Jair Ventura ressaltou a força do grupo em momento de nova fase dentro de General Severiano. E também eu falei ali dentro, no nosso vestiário, a situação da força do grupo, né? Eu já fui um dia invisível quando a gente fala esse trabalho de bastidores. E eu queria agradecer a todo o pessoal da análise de desempenho, que estudou muito bem essa situação do time do Sport. A gente conseguiu esmiuçar bastante a equipe do Sport e também é fruto de todos. Como eu dediquei a outra vitória aos atletas, continuo dedicando essa, mas esse em especial também a todos que estão aqui por trás, a preparação física, em especial a análise de desempenho. O próximo desafio do Botafogo no Campeonato Brasileiro acontece na segunda-feira, dia 29 de agosto, contra o Atlético Paranaense, em jogo a ser realizado na Arena da Baixada. Do Rio de Janeiro, James Azevedo, para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o James Azevedo com informações do Botafogo aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM e no Vasco da Gama. O meia Nenê cobrou que os atacantes aproveitem as oportunidades que os meias têm criado no Cruz Maltino, principalmente depois do empate diante da equipe do Sampaio Corrêa. O jogador ressaltou que é necessário que as oportunidades sejam concluídas com gols. O Vasco, no meio de semana, 7h30, na quarta-feira, tem a equipe do Santos pela frente pela Copa do Brasil, 8 horas em ponto no Rio. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8 horas em ponto na cidade maravilhosa Rio de Janeiro, em destaque para você. Lembrando que hoje volta a programação normal na Bradesco Esportes FM. A partir das 10 horas da manhã tem Nossa Área, primeira edição, comigo, Juan Rodrigues, e com Cadu Macri aqui na Rádio Seu Esporte. Às 11 tem Nossa Área com Datena. Ao meio-dia tem o Cidade do Esporte, primeira edição, também comigo e Cadu Macri. A 1h da tarde vem os Donos da Bola, que vem em destaque do Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Bandeirantes, também aqui na rádio do seu esporte com Edilson Silva e equipe. 8 horas no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8 horas 23 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, cidade maravilhosa. Em destaque para você, sempre trazendo muitas informações do seu clube de coração, Olimpíadas também, aqui na rádio do seu esporte. Hora de falarmos do Flamengo. Quem chega com as informações é Bruno Lousada. O meia Diego Ribas finalmente fez sua estreia oficial pelo Flamengo. O jogador ficou 80 minutos em campo na partida contra o Grêmio e marcou o gol da vitória rubro-negra. Foi muito elogiado pelo técnico Zé Ricardo, não só pelo gol, mas também pela movimentação em campo. Diego não jogava uma partida oficial desde maio e não balançava as redes desde fevereiro desse ano, jogando pelo Fenerbahçe. É verdade, um gol de cabeça, né? Parecendo surpresa para a defesa da equipe do Grêmio. E seguimos com informações aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos falar da equipe do Botafogo. Quem chega agora com o alvinegro é James Azevedo.
O Botafogo segue a boa fase no Campeonato Brasileiro e conquistou a segunda vitória consecutiva na competição, ao vencer o Sport por 3-0 no sábado no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora. O atacante Sassá, com 3 gols em 2 jogos, segue motivado e destacou que a boa fase no alvinegro é fruto de muito trabalho e também preparação. Para o jogador, o grupo é muito bom e não merecia ter passado o que passou no Brasileirão, já que esteve na zona de rebaixamento. O próximo desafio do Glorioso na Série A do Campeonato Brasileiro acontece no dia 29 de agosto contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Tá certo, esse é o Botafogo em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos com a informação de como é que tá a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Muita gente ligada nas Olimpíadas, né? Meio desatualizada do Clube de Coração. Vamos lá, a liderança é do Palmeiras com 40 pontos, na segunda colocação vem agora o Atlético Mineiro com 38 pontos, na terceira vem o Flamengo com 37 pontos. O quarto colocado é o Santos, tem 36 pontos. Na quinta colocação aparece o Grêmio com 35 pontos, o sexto é o Corinthians, 34 pontos. Na sétima colocação vem a Ponte Preta, junto com o Fluminense, que conseguiu bom resultado, 1-0 na última partida. É um confronto complicado, mas o tricolor com o Henrique Ceifador fazendo o gol da vitória no confronto do Campeonato Brasileiro diante do Santa Cruz. Aí vem a equipe do Atlético Paranaense, na nona colocação tem 30 pontos, mesma pontuação da Chapecoense. 11º São Paulo tem 27 pontos. 12º o Sport tem 26, mesma pontuação do Botafogo, 13º. 14º Curitiba tem 25 pontos. Na 15ª colocação vem o Inter com 23 e o 16º é o Cruzeiro, primeiro fora da zona de rebaixamento, também 23 pontos. Na zona do rebaixamento tem o Vitória, 23 pontos, o Figueirense tem 21 pontos, o Santa Cruz tem 19 e o América Mineiro tem 13 pontos na classificação. Esse é o Campeonato Brasileiro em destaque para você. 8h27, a gente vai para um rápido break, volta já. Conexão Comércio. Lançado pelo Sistema FEComércio RJ em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o Mapa Estratégico do Comércio do Rio de Janeiro reúne dados socioeconômicos das 8 regiões fluminenses e aborda temas que afetam diretamente a economia do Estado e o desempenho do setor do comércio de bens, serviços e turismo, como educação, segurança, infraestrutura e ambiente empresarial. O setor é o que mais emprega no Estado, gerando cerca de 2 milhões de empregos formais. Mais informações sobre o Mapa do Comércio no site mapadocomérciorj.com.br. Conexão Comércio, uma iniciativa do Sistema FEComércio. 8h27 no Rio de Janeiro. Você está na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues. Estarei aqui trazendo muitas informações para vocês. Vamos falar de Vasco da Gama. Afinal, a equipe do Cruz Maltino empatou no Campeonato Brasileiro da Série B 1-1, de maneira até surpreendente no Espírito Santo, diante do Sampaio Corrêa. Após a partida, Nenê cobrou que a equipe de São Januário fizesse os gols, né, as oportunidades criadas pelos meias da equipe. O técnico Jorginho teve problemas para escalar a equipe, não pôde utilizar-se de Júlio César, que apresentou aí um incômodo, também não pôde utilizar-se de Júnior Dutra. A expectativa de que os dois jogadores possam ir para a próxima partida, assim como a expectativa no Cruz Maltino que o Vasco da Gama possa apresentar um melhor futebol, agora com uma equipe bastante ofensiva. O duelo que vem em sequência diante do Santos, quarta às 7h30 da noite, Copa do Brasil em destaque. 8h29 no Rio de Janeiro, vamos falar de futebol internacional, onde, segundo o jornal A Bola, o Porto está de olho em 2 atletas, inclusive um brasileiro da equipe do Valência. Trata-se do zagueiro Aderlan Santos, além desse o tunisiano Aymen Abdenou. Ambos jogam na mesma equipe e estariam na lista do Porto para reforços, por indicação do técnico Nuno Espírito Santo. Aderlan Santos jogou em Portugal, né, com a camisa do Braga, e Aymen Abdenou estava numa lista que incluía nomes como Ricardo Carvalho e Mangalá para a equipe do Porto. O Porto que também está de olho em André,
do Corinthians, assim como a equipe do Sport tentando esta contratação. 8h29 no Rio. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h30 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte. Vamos falar um pouco de Série B do Campeonato Brasileiro, já que o Vasco da Gama empatou com o Sampaio Corrêa 1-1, mas tivemos outros resultados. E no momento o Cruz Maltino está na primeira colocação, a 5 pontos do Ceará, que é o segundo colocado. E na zona de classificação, ainda para a Série A, no momento temos o Atlético Goianiense, 34 pontos na terceira colocação, e o CRB fechando com 33 pontos, os que estariam hoje com acesso à Série A. Tivemos os seguintes resultados: Atlético Goianiense 1, Oeste 1, Bragantino 2-2 no Vila Nova, Paraná 0, Brasil de Pelotas 2, Joinville 1, Luverdense 1, Criciúma 1-0 no Náutico, Londrina 1-0 no CRB, o Vasco empatando com o Sampaio Corrêa 1-1, Bahia 3-0 contra o Avaí, Paysandu 2-0 contra o Ceará e o Goiás batendo o Tupi pelo placar de 2-1, inclusive o Goiás conseguindo sair da zona de rebaixamento com o resultado. Agora é o 16º colocado, primeiro acima da zona, que conta com o 17º Bragantino 21 pontos, 18º Tupi 18, 19º o Joinville 18 pontos e a lanterna é do Sampaio Corrêa com apenas 14 pontos na classificação. 8h32 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h52 no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa em destaque para você. Eu sou o Juan Rodrigues e estou aqui para trazer muitas informações do seu clube aqui na Bradesco Esportes FM e muito mais na rádio do seu esporte. Vamos falar da equipe do Flamengo. Quem me chama com informações do rubro-negro é o repórter Bruno Lousada. Após a vitória contra o Grêmio, ontem o Flamengo voltou ao G4 e foi muito elogiado pelo seu treinador Zé Ricardo. Ele, que ficou preocupado após a última partida contra o Sport, elogiou as atuações individuais e o jogo coletivo do Flamengo. Mas o time não tem muito tempo para comemorar a vitória, já que na próxima quarta-feira já volta a campo, na estreia pela Copa Sul-Americana em Florianópolis contra o Figueirense, às 9h45 da noite. O técnico Zé Ricardo já deu indícios de que vai rodar o elenco. Tá certo, esse é o Bruno Lousada aqui na rádio do seu esporte, trazendo informações do rubro-negro em 91.1, cidade maravilhosa. Hora de falarmos do Botafogo com James Azevedo. Com o encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016, as competições nacionais retornam ao normal, assim como a rotina dos cariocas pela cidade. Porém, mesmo com a opção da Arena Botafogo no estádio Luso Brasileiro, o Engenhão não estará disponível logo de cara. A previsão é que o local seja devolvido ao Alvinegro apenas no mês de outubro. O presidente Carlos Eduardo Pereira destacou, inclusive, que o retorno das atividades no estádio Newton Santos depende de inspeção conjunta com o Comitê Olímpico Internacional. E desta forma, ambas as partes necessitam de entender os impactos e custos após o grande evento esportivo encerrado oficialmente no domingo. Por conta de negociações e contratos na arena, a expectativa é que o torcedor retorne para o Engenhão apenas em 2017. Portanto, é esperar para ver o que acontece. É verdade, inclusive essa equipe do Botafogo conseguiu jogar muito bem na arena, né? Até parecendo que era o próprio estádio mesmo. Seria uma pena o projeto da arena ter pouquíssimos jogos, né? E não ser levado à frente, pelo menos até o final do ano. Acho que vale a pena, até para se acertar algumas questões
no Engenhão. Vamos falar aqui da nossa participação na Rádio Seu Esporte. O Christian Vascaíno do Butantã, em São Paulo, ele fala que hoje tem convocação do Tite e se ele deve manter a base da Olimpíada ou começar a montar uma seleção com medalhões e com jovens promessas. O trabalho de renovação vai continuar após as Olimpíadas? Olha, sobre a questão do técnico Tite, é aquele negócio, né? É outro treinador e cabeça de treinador a gente nunca sabe o que pode acontecer. Segundo o jornal espanhol Sport, nessa lista de convocações, né, de convocação que era para ser na semana passada, acabou não sendo para que a galera da Olimpíada pudesse ter uma maior concentração, tem surpresas, né? Inclusive, do Rio de Janeiro teria inclusive a presença do William Arão. Vamos ver o que vai acontecer, provavelmente vai haver nomes que são similares nas duas listas, mas a questão é encontrar um equilíbrio para que o Tite possa fazer um bom trabalho. Dessa seleção olímpica, muitos jogadores podem render bons frutos para o Brasil, são bons jogadores. É o caso do Gabriel Jesus, o próprio Gabigol, que provavelmente deve ir para o futebol europeu, crescendo, podem dar sucesso à seleção brasileira. Material humano temos muito. Agora fica a questão de saber o que o Tite vai querer com essa seleção. 8h58 no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa em destaque para você, cidade olímpica, aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos falar de futebol internacional, falar alguns resultados, né, principalmente do campeonato inglês. Para a gente começar a segunda rodada, tivemos o Manchester United com o Ibrahimovic e o Pogba jogando bem, 2-0 em cima do Southampton. O Manchester City de Guardiola, 4-1 em cima do Stoke. O Hull City, surpreendente, 2-0 em cima do Swansea. O Tottenham fez 1-0 no Crystal Palace. O Chelsea de virada 2-1 sobre o Watford. Mesmo placar para Everton e West Bromwich, com o Everton ganhando a partida. O Burnley surpreendeu, bateu o Liverpool 2-0 e o Leicester empatou com o Arsenal em 0-0. Ainda tivemos Sunderland 1, Middlesbrough 2 e o West Ham batendo o Bournemouth por 1-0, liderança do Manchester City, segunda colocação do Manchester United, terceira do Hull City, quarta do Chelsea, todos esses com 6 pontos na classificação. Na zona de rebaixamento, Sunderland, Bournemouth e Crystal Palace com nenhum ponto até aqui. 8h58 na cidade maravilhosa. Lembrando para você que voltamos com programação normal aqui na Rádio do Seu Esporte e que você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 964-33-8136, 964-33-8136. Faça como o Salu, do Morro do Dendê, na Ilha do Governador. Ele tá falando que nos esportes olímpicos o Serginho é exemplo de atleta e por isso o vôlei conseguiu crescer na participação durante as Olimpíadas. Continue participando comigo aqui na Rádio do Seu Esporte. E seguimos aqui com mais participações. O Alexandre de Jacarepaguá, ele tá falando o seguinte, que não gosta do Douglas, volante da equipe do Fluminense, e do Samuel, que já entra cansado, segundo a participação do ouvinte. Vale ficar de olho nesses jogadores. O Douglas, que na base foi muito bem, né? O próprio Samuel, quando foi para o Los Angeles Galaxy, fez uma excelente participação nos Estados Unidos. É um atleta que, para o futuro, pode ser que dê um bom jogador. Não digo excepcional, mas bom jogador, quem sabe, não se torne. 9h em ponto no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nove horas em ponto no Rio de Janeiro. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1, na cidade maravilhosa. Vamos falar de Vasco da Gama, que espera ter o zagueiro Luan de volta para a próxima partida, agora pela Copa do Brasil, diante do Santos, duelo que nunca aconteceu na competição. O Vasco da Gama, que é o time carioca que decide em casa a disputa da vaga na próxima fase. Além desse, o técnico Jorginho tem a expectativa de voltar com Rodrigo, que esteve suspenso na última partida, e Júlio César, que apresentou incômodo, e o técnico preferiu poupá-lo para colocar Henrique no lugar dele, jogador da base que inclusive teve o contrato renovado com o Cruz Maltino. 9h03 no Rio de Janeiro, você está na cidade maravilhosa, Bradesco Esportes FM. Participe comigo aqui em 964-338136. Temos a participação do Léo Vieira. Ele pergunta se o Zé Ricardo acertou em colocar o Leandro Damião como titular, deixando o Felipe Viseu na reserva. O Damião respondeu com gol, né? É um atleta que já mostrou que tem futebol. Quem tem futebol não esquece. Teve momento ruim na carreira, teve sim, mas como em qualquer profissão, o cara, quando está confiante, acaba rendendo mais. Vamos torcer para que possa melhorar ainda o futebol. Você está na rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 9h27 no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues, estou aqui para destacar o seu clube de coração, também trazer informações olímpicas para você, Olimpíadas do Rio, que acabou nesse final de semana. Mas temos as Paralimpíadas começando por aí, Bradesco estará de olho em tudo que acontece por lá, onde o Brasil, inclusive, é potência. E seguimos para falar do seu clube de coração. Vamos começar falando da equipe do Botafogo com James Azevedo. O clube alvinegro carioca conquistou importante vitória diante do Sport por 3-0 em Juiz de Fora no sábado e desta forma está em 13º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. A conquista veio com 2 gols do atacante Sassá e 1 no finalzinho do meia Camilo. Com 26 pontos, o Glorioso segue a busca para cada vez mais se afastar da zona de rebaixamento. Como efetivo no cargo de técnico há apenas 2 jogos, Jair Ventura ressaltou a força do grupo em momento de nova fase dentro de General Severiano. E também eu falei ali dentro, no nosso vestiário, a situação da força do grupo, né? Eu já fui um dia invisível quando a gente fala esse trabalho de bastidores. E eu queria agradecer a todo o pessoal da análise de desempenho, que estudou muito bem essa situação do time do esporte. A gente conseguiu esmiuçar bastante a equipe do esporte e também é fruto de todos. Como eu dediquei a outra vitória aos atletas, continuo dedicando essa, mas esse em especial também a todos que estão aqui por trás, a preparação física, em especial a análise de desempenho. O próximo desafio do Botafogo no Campeonato Brasileiro acontece na segunda-feira, dia 29 de agosto, contra o Atlético Paranaense, em jogo a ser realizado na Arena da Baixada. Do Rio de Janeiro, James Azevedo, para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o James Azevedo, aqui em 91.1. A gente vai pro rápido break e volta já.
Promoção Rapidinha Chatuba, um festival de preços baixos que não vai durar para sempre. Aproveite! Piso Busquinelli 48,5 por 48,5 extra Luca Bianco 9,85 metro quadrado. Revestimento Busquinelli extra 30 por 60 Luxor BLS 13,45 metro quadrado. Argamassa aditivada Liga Max externa 20 quilos 19,50. Tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Mas corra, que é só até terça-feira. Tá barato, tá na Chatuba. Em alguns anos a gente vai se perguntar: caramba, a gente viveu aquilo mesmo? Foi brá. A gente viu brasileiros abraçando ingleses, americanos, belgas numa mesma festa? Foi brá. Só os Jogos Olímpicos do Brasil poderiam ser tão brá assim. E foram. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 9 horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Vamos à participação do ouvinte aqui de telefone 0028 no final. Ele compara, né, a estreia do Adriano com a estreia do Diego, né? Ele fala que em 2009 o Adriano estreou fazendo o segundo gol de cabeça 2-1 contra um time do Sul, no caso o Atlético Paranaense. E fala que o Diego em 2016 fez o segundo gol 2-1 em um jogo contra um time do Sul. Segundo ele, está pintando o cheirinho de hepta. O torcedor do Flamengo está bastante empolgado com o seu time. Você pode participar comigo através do nosso WhatsApp 964-338136, 964-338136. Fale sobre o seu clube de coração, sobre Olimpíadas, sobre o que você quiser aqui na Rádio Seu Esporte. Você tem os microfones abertos para dar a sua opinião. 9 horas 31 minutos na cidade maravilhosa Rio de Janeiro, em destaque para você. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nove horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Rádio Seu Esporte. Lembrando para você que 10 horas da manhã tem Nossa Área, primeira edição aqui na Rádio Seu Esporte. 11 horas tem o Nossa Área com Datena, meio-dia, Cidade do Esporte em destaque para você. Você está na Rádio do Seu Esporte. Valeu, galera! Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação.